Nós temos conversado sobre essa série de mensagens chamada Encontros com Jesus. E hoje é um encontro duplo. Semana que vem vai ser um encontro com uma multidão. Mas hoje é um encontro com essas duas mulheres, Marta e Maria. Poucos versículos, uma história muito simples, mas muito relevante para nós. Eu queria mais uma vez orar com você. E não sei se eu estou errado na minha leitura, mas eu estou achando vocês um pouco cansados hoje. Tá com calor? Tá quente? A ala do calor aí, quer que ligue o ventilador? Não. A feijoada. Daqui a pouco a gente fala da feijoada. Tudo bem? Eu queria que você orasse agora e falasse assim, não vai ser uma mensagem longa, mas eu queria que você orasse agora com as suas palavras e falasse assim, Deus, fala comigo, através da palavra do Senhor. Feche seus olhos. Ore. Você saiu de casa, veio aqui, já louvou, já cantou ao Senhor. E agora é hora da gente ser ministrado. Então peça isso ao Senhor. Diante da Tua palavra, Senhor, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para sermos edificados e desafiados. Só a Tua palavra e o Espírito Santo é que podem trazer verdadeira transformação. E é por isso que nós estamos aqui, para sermos transformados pelo Senhor um pouco mais. Para termos uma vida que honre e glorifique ao Senhor. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Eu vou ler o texto e vai ser uma cena bem comum. Não é uma cena diferente de muitas outras que a gente encontrou, como por exemplo, Jesus com a mulher samaritana, era uma cena incomum. Essa não, é uma cena um pouco mais normal. Vamos ler a história. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Deu para entender o que aconteceu aqui? Jesus chegou na casa de Marta. Ela foi preparar lá as coisas para Jesus. Maria, que era a irmã, ficou sentada. Marta achou ruim que ela estava fazendo tudo sozinho. E Jesus falou, Marta, não fique preocupada. A coisa mais importante é o que Maria fez. Então o título dessa mensagem é A Escolha Certa. O que é que nós aprendemos nesse texto aqui? Muitas lições, mas eu quero falar de 3 somente. Primeiro, nós encontramos, nessa primeira parte da história, nós encontramos algo muito positivo, que é o exemplo de Marta. Marta, ela é um exemplo a ser seguido. Se você que já está na igreja há muito tempo, você já ouviu muitas mensagens sobre Marta e Maria. E geralmente Marta, às vezes, é um pouco criticada. E eu não quero fazer isso. Eu quero, no começo, elogiá-la e dizer que ela é um exemplo para nós seguirmos. Olha lá. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Depois vai dizer que Marta estava ocupada com seus muitos afazeres. Essa família era uma família de 3 irmãos. Marta, a irmã mais velha, Maria e Lázaro. Lázaro foi aquele que morreu e que Jesus ressuscitou. Se você está lendo o livro de João, você já leu essa história. E Maria é aquela que no capítulo 12 derrama o perfume nos pés de Jesus. Perfume caríssimo, equivalente a 1 ano de salário. Então era uma família muito próxima de Jesus. Eles eram amigos de Jesus. E não só nesse episódio, mas em outros episódios, Jesus vai estar com eles.
A última semana da vida de Jesus, ele passou toda na casa deles. Esse povoado era um povoado de Betânia, que era perto de Jerusalém, 3 quilômetros. Então, quando Jesus precisava, ele ficava na casa deles. Então, Marta, ela nos dá um bom exemplo. Não fala se Marta era viúva ou o que for, mas ela era a chefe da família. Ela era a irmã mais velha, ela era a chefe. E ela recebeu Jesus na sua casa. Recebeu Jesus e os discípulos. E talvez mais gente que estava com ele. Sabe o que significa? Muito trabalho. Receber Jesus na sua casa, com os discípulos e mais os acompanhantes. Sabe o que significa? Limpar, cozinhar, arrumar, limpar de novo, cozinhar de novo, fazer tudo, ver se está tudo certo, preparar a cadeira, a mesa. Então Marta, ela nos dá um exemplo de hospitalidade. De hospitalidade. A Bíblia diz claramente que um cristão deve ser hospitaleiro. Romanos 12, 13 diz assim: pratiquem o amor e não se esqueçam de praticar a hospitalidade. É uma instrução para aqueles que andam com Jesus. Faz parte da vida de um cristão abrir a sua casa. Abrir a sua casa para Jesus. Ah, mas Jesus não está mais aqui. Mas o ministério de Jesus e a obra de Jesus continuam. Então, qual é o exemplo de Marta? O exemplo de Marta é disposição para apoiar a obra de Jesus. O versículo 39 não está ali, mas diz que Jesus estava ensinando na casa de Marta. Então a gente pode entender que Marta, ela estava dando suporte para o ministério direto de Cristo, que é o ministério de ensino. Então Marta, ela estava fazendo algo muito positivo, uma atitude muito boa. Ela fez uma coisa importante, ela abriu a sua casa para apoiar o ministério de Jesus. E nós podemos entender também que ela não era uma mulher preguiçosa, que ela tinha boa vontade e disposição para servir, porque ela estava ocupada com muitos afazeres. Imagina você receber, digamos que tivesse só os 12 mais Jesus, 13 homens vindo de viagem com fome, andando a pé na sua casa. Será que eles iam fazer um pouco de bagunça? Talvez. Mas onde Jesus ia, nunca estava sozinho, sempre tinha mais gente. E Jesus estava ensinando. Significava, de fato, muitos afazeres. Onde eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar é que dar suporte à obra de Cristo envolve sempre muito trabalho. E o que nós, como igreja, fazemos? Nós damos suporte à obra de Cristo. O principal é a palavra de Cristo que está sendo ensinada. Na escola bíblica, no culto, nos PGs, nas conversas, nos aconselhamentos. Cristo está sendo ensinado. Isso não vai acontecer sem gente que dê suporte. Então Marta, ela é um exemplo que nós precisamos seguir. Porque se Marta não abrir a sua casa, vai faltar apoio para Jesus ensinar a sua palavra. Não é simples, não é fácil e nem sempre é barato. Tem um custo de tempo, de disposição e de recursos. Mas Marta assumiu a responsabilidade. Pode vir, pode ficar na minha casa. Aqui é o lugar onde eu vou cuidar de vocês e Jesus você vai poder ensinar. Eu estou me dispondo a apoiar o ministério de Cristo. É um ótimo exemplo de Marta. Disposição para apoiar aquilo que Cristo veio fazer. Pensando na igreja, no dia a dia da igreja, é muito fácil perceber que pessoas como Marta são muito importantes. E a igreja precisa de pessoas como Marta, nesse primeiro ponto. Que se dispõem a literalmente abrir a sua casa. Literalmente a se ocupar com muitos afazeres. Literalmente gastar para que a palavra de Jesus seja ensinada. A igreja é assim. Não sei se você sabe, mas a lista de coisas para fazer na igreja
não acaba nunca. Não acaba nunca. Como é que a gente vai fazer tudo isso? À medida que Martas se levantarem para falar assim, ó, pode vir para minha casa, conte com os meus muitos afazeres, conte com os meus recursos. Dar apoio à obra de Cristo é importante, envolve muito trabalho. Marta é um exemplo de boa vontade e de boa disposição. Graças a Deus pela nossa igreja, que tem muitas Martas aqui. Muita gente, por exemplo, os queridos irmãos da diretoria, da administração, que cuidam com muito zelo das contas da igreja, da documentação, da operação do dia a dia. Leva tempo, dá trabalho. Enquanto está todo mundo aqui na comunhão, no lanche, eles estão lá anotando, contabilizando, indo no banco, resolvendo. Marta está dando apoio para a obra de Cristo. Eu não vou citar todos, né? Nós temos muitas Martas aqui. Mas eu penso claramente nos nossos pequenos grupos. Talvez é o exemplo mais claro da utilidade de pessoas como Marta e da relevância, porque ela abriu a sua casa. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês que têm aberto a sua casa para a reunião das mulheres e também para os pequenos grupos. São muitos afazeres. Leva tempo, dá trabalho, custa dinheiro, mas está apoiando a obra de Cristo. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que já abriu sua casa para receber um pequeno grupo, uma reunião. Mas eu quero dar uma notícia. Nós temos 3 pequenos grupos. E em breve não serão 3. Pela graça de Deus, em breve serão 6. Sabe o que significa? Onde estão mais Martas aqui? Porque Jesus está passando pelo povoado. Ele veio para ensinar. Quem vai abrir sua casa? Quem vai se ocupar com esses muitos afazeres? Sabendo que vai dar trabalho. Sabendo que vai sujar a parede. Sabendo que vai sujar o tapete. Sabendo que vai derrubar o vaso. Sabendo que... Gente, o que importa? Jesus está fazendo o seu ministério. Que privilégio receber Jesus na nossa casa. Amém? Então, Marta é um bom exemplo a ser seguido. E nós vamos realmente precisar de mais casas e de mais gente disposta a dar suporte à obra de Cristo. Eu penso também na equipe que cuida das crianças, que ao invés de ouvir aqui a palavra, está lá se dedicando, domingo de manhã também, 1 hora e pouco cuidando das crianças, não é cuidando, é ensinando as crianças. Graças a Deus pela vida de vocês. Falo isso de todo o coração. É um ministério muito, muito, muito importante. E a gente quer justamente melhorar as condições para dar mais apoio para as professoras, para ter um lugar melhor, para as crianças serem ministradas, porque Jesus está ensinando os adultos e Jesus está ensinando as crianças. Mas a gente precisa de Martas ali também. Então, um ótimo exemplo a ser seguido. Pessoas que têm contribuído financeiramente, generosamente, faz parte também. Pessoas que têm se comprometido com o serviço, fazendo, tocando, ajudando, arrumando, limpando. Bom exemplo de Marta. Graças a Deus, porque a nossa igreja tem bastante gente assim. Mas sabe, a gente sempre vai precisar de mais. Sempre vai precisar de mais. Então eu queria hoje também, de forma especial, agradecer ao pessoal que tem trabalhado nos últimos domingos, que tem cantina, preparando, comprando. Hoje nós tivemos a feijoada. Foi um espetáculo, né? Eu preciso confessar o meu pecado, porque o terceiro prato já foi além. Mas é Marta. Foram comprar, prepararam ontem, prepararam hoje, limparam. Graças a Deus, na outra vez teve panqueca, na outra vez teve cachorro quente, sei lá. Dar suporte à obra de Cristo envolve trabalho, mas é o único jeito de Jesus ter espaço para ensinar a sua palavra. E você? Você tem sido Marta? Tem crente Marta e tem crente morto. Não faz nada. A igreja precisa, a igreja não, o evangelho,
a obra de Cristo precisa de pessoas bem dispostas. Amém? Que o Senhor te fortaleça se você já tem servido e que o Senhor te desafie se você ainda não tem servido. Uma segunda lição desse texto é que nós encontramos também nessa história, além de um exemplo a ser seguido, nós encontramos um cuidado a ser tomado. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Aqui. Sua irmã, Jesus chegou, Marta recebeu, e aí o texto continua. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Isso era bom. Mas aí, tem um cuidado aqui. Cuidado. Mas aí ela foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Marta é um bom exemplo. A atitude dela, nota 10, de receber Jesus e de se dispor a trabalhar. Mas assim como nós precisamos de Marta, nós também precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Porque claramente, apesar da boa intenção, em algum momento aqui a Marta, ela se perdeu um pouco entre as suas atividades e os seus sentimentos. Quando ali o texto diz que ela foi até Jesus, no texto original dá a ideia assim de alguém que veio com tudo, que atravessou a casa, saiu lá da cozinha e foi lá onde Jesus estava. Mas Jesus, tá certo esse negócio, eu estou fazendo tudo e a Maria está aí sentada? Foi isso que aconteceu. Ela tinha uma boa disposição, ela teve uma boa intenção, mas ela perdeu o foco. Ela se perdeu um pouco entre atividades e sentimentos. E esse é um cuidado que todos nós precisamos tomar. E agora eu quero sair um pouco do ambiente da igreja e pensar na nossa vida de forma geral. Esse é um cuidado que precisa ser tomado. Quando o texto diz ali que ela estava ocupada com seus muitos afazeres, é a ideia de alguém que está sendo atraído em muitas direções. Você já viu uma mulher na cozinha quando está recebendo visita? Ei, vai para cá, vai para lá, mexe aqui, vai para lá, sobe, levanta, pega e baixa, e vai. Era exatamente assim que Marta estava, e era assim que o texto descreve. Ela estava atraída em muitas direções. O problema é que quem fica atraído acaba distraído. E aí Marta perdeu o foco. Aquilo que estava sendo tão bom de receber Jesus na sua casa e dele poder ensinar ali, acabou se tornando um peso. E Marta se incomodou. Né? Ela estava lá mexendo na panela, olhava para Jesus, olhava para Maria, aí mexia no outro negócio, olhava para Jesus, olhava para Maria, aí fazia sinal assim para Maria, aí mexia de novo e olhava para Jesus e olhava para Maria. Chegou uma hora que ela foi lá e falou o que ela falou: Senhor, o senhor não se incomoda que a minha irmã fique sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Pois estava indo bem, né? Estava indo bem. Mas isso acontece com a gente, isso acontece conosco. Então, alguns cuidados aqui que a gente precisa tomar com relação às nossas ocupações, aos nossos muitos afazeres. Primeira coisa, a gente precisa tomar cuidado para que a nossa ocupação não se torne uma inquietação. Não estou falando só da igreja, como eu disse, estou falando da nossa vida como um todo. Eu sei que todo mundo aqui tem uma ocupação, mesmo que não seja um emprego, mas todo mundo tem uma ocupação. Se é fora de casa, ótimo. Se é dentro de casa, ótimo também, tem muita coisa que ser feita. Enfim, cuidado, porque a ocupação ela pode se tornar uma inquietação. No próximo versículo, Jesus vai dizer: Marta, você está preocupada e inquieta. Então Marta começou com uma ocupação comum, os seus afazeres, para receber as visitas. Mas ela se descuidou e aquilo se tornou numa inquietação.
E para a ocupação se tornar preocupação, é quando ela passa do ponto. Você sabe, né? A palavra preocupação significa uma pré-ocupação. Está ocupando antes da hora. Ou está ocupando mais do que deve. Isso significa ansiedade. E significa inquietação. Você conhece alguém que não desliga do trabalho? Conhece alguém que não desliga do trabalho? Tem o oposto, que é o preguiçoso. Esse também está errado. Que não se liga no trabalho, né? Mas tem o que não desliga do trabalho. Cuidado. Porque pode estar ocupando mais do que deve. Se o combinado é que o trabalho ocupe na sua vida X, se ele está ocupando X mais 1, já é uma pré-ocupação. Está ocupando mais do que deve. Você conhece alguém que se preocupa demais com a casa? Que acorda pensando no que precisa cuidar, passa o dia brigando com os outros porque os outros não cuidaram, e termina o dia chateado porque não cuidou direito, já pensando no outro dia no que vai ter que cuidar. Estou dando o exemplo para ninguém escapar, tá bom? Conhece? Né? Tem... Deixa para lá. Vamos lá. Cuidado para que a ocupação não se torne uma inquietação. Porque de tanto ocupar o nosso coração com muitos afazeres, a gente pode se tornar inquieto por dentro. E não consegue descansar a mente, não consegue descansar o coração e vive agitado e ansioso. Então cuidado, porque a inquietação ela pode se tornar irritação. Que daí já é uma coisa externa. A inquietação ela é interna, mas a irritação já é visível. E o jeito que Marta foi assim, até chegar em Jesus, mostra que ela estava irritada. Mostra que ela estava incomodada. Né? É o que ela disse para Jesus. Jesus, o senhor não se incomoda? Mostra que quem estava incomodada? Ela. Né? Jesus, o senhor não está incomodado? Aí Jesus, não. Foi assim. Você está incomodada, Marta. Sabe, meus queridos, tem coisas que são um incômodo para nós somente. E não para Deus. E às vezes a gente quer convencer Deus que aquilo que está nos incomodando tem que incomodar Ele também. Então Deus faz alguma coisa. Não é, às vezes o nosso incômodo, presta atenção, às vezes o nosso incômodo é fruto das nossas próprias escolhas erradas. E Deus fala assim, eu não estou incomodado com isso, você que se enrolou. Tanto que Jesus depois falou, não precisa tanta coisa, Marta. Não precisa desse monte de coisa. Uma coisa só é necessária. Por isso que você está incomodada, mas é você que escolheu. Você que se ocupou demais e que se tornou inquieta. E por isso ficou irritado. É claro que Jesus não falou dessa forma, eu estou falando para nós. Jesus foi bem mais misericordioso com Marta. A inquietação se torna irritação. E a irritação, ela geralmente leva a um desgaste nos relacionamentos. Porque Marta se incomodou e quem que ela acusou? Maria. Né? Ô Jesus, o senhor não se incomoda que eu estou fazendo tudo sozinho e a Maria está sentada? Aí a Maria, eu? Estava lá de boa ouvindo Jesus. Ocupação, inquietação, irritação, e tem que arranjar alguém para colocar a culpa. Porque quando a gente está com o coração fora do lugar, a gente sempre tem que arranjar alguém para colocar a culpa. E a gente ainda fala com Jesus, para Ele resolver o problema que a gente mesmo criou. O que me impressiona é que aqui tem uma progressão nítida, que todos nós somos suscetíveis a essa progressão. Então, por isso que eu falei, aqui é um cuidado que precisa ser tomado. Um cuidado que precisa ser tomado. Muitas vezes nós somos tão parecidos com Marta, nesse ponto. Não é? Muitas vezes. Nós ficamos inquietos, nos ocupamos além da conta,
nos tornamos irritados, e isso leva a desgastes nos relacionamentos. Com qual desses aqui você se identifica nesse momento? Onde você está? Você está ocupado demais, com a mente, com o coração ocupado demais? Você está inquieto? Você está irritado? Pode ser todos também, tá? Você está irritado? Está gerando desgaste nos relacionamentos? Precisamos tomar cuidado. Mas é tão legal porque o que vem a seguir, que é a resposta de Jesus, Jesus dá uma solução muito boa. Ele dá uma solução muito boa. E ele desarma essa bomba com muita sabedoria, né? Então, além de seguir o exemplo de Marta na disposição para servir, a gente tem que tomar cuidado para que esse serviço bem intencionado, inclusive que a nossa disposição de ser um bom profissional, de ser um bom funcionário, que isso não acabe estragando aquilo que pode ser bom. E Jesus ensina que há uma escolha a ser feita. Última parte, diz assim: mas o Senhor respondeu, Marta, Marta. E quando Jesus fala 2 vezes o nome da pessoa, é porque ele quer chamar a atenção mesmo da pessoa com amor, né? Paulo, Paulo, por que você me persegue? É para a pessoa abrir o olho. Pedro, Pedro. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Jesus desarmou essa bomba aqui com muita sabedoria. É interessante que ele não criticou a boa vontade de Marta. Não criticou. Jesus também não menosprezou o trabalho que Marta estava tendo. Ele não falou, Marta, isso que você está fazendo não vale nada. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que existe uma escolha, que em certos momentos nós precisamos fazer. E a lição que Jesus está nos ensinando aqui sobre essa escolha é o seguinte: a intimidade deve vir antes da atividade. A atividade para Jesus só vai ser boa quando primeiro tiver intimidade com Jesus. Estar com Jesus é mais importante do que fazer as coisas para Ele. Não estou falando só da igreja, gente. É claro que isso envolve a igreja. Mas isso envolve também o seu trabalho, onde você trabalha. Quem aqui se lembra de alguém que foi embora, algum seu colega, ou talvez você mesmo teve que ir embora do serviço, porque não estava bem? Não é que não estava bem de saúde, não estava bem com a cabeça. Estava passando por algum problema familiar, alguma coisa assim, e teve que ir embora. Acontece. Não acontece? Acontece, sabe por quê? Porque o coração é o combustível das mãos. Se o coração está ruim, as mãos não vão trabalhar direito. Nem para ganhar o seu sustento, nem na igreja. Então a intimidade deve vir antes da atividade. E é isso que Jesus está falando. A atividade não é ruim. A atividade é necessária. Eu falei aqui vários exemplos que nós precisamos de atividade aqui na igreja. Mas primeiro tem uma escolha a ser feita. A escolha da intimidade com Jesus. Qual foi a escolha de Maria? A escolha de Maria foi primeiro sentar e ouvir os ensinos de Jesus. Não é que ela era folgada e não estava cumprindo o papel dela. Não. A gente não entendeu a cena, a gente não tem ideia do que aconteceu antes nem depois, né? Mas a ênfase que Jesus está dando é, em alguns momentos, você precisa decidir, deixar um pouco a atividade e cultivar a intimidade. Mesmo que aos seus olhos a atividade seja tão urgente, primeiro vem a intimidade. Eu já contei aqui, né? Se não me engano era Martinho Lutero, que ele acordava sempre para orar 2 horas, todos os dias, antes de começar o seu dia. E quando o dia era muito cheio, ele gastava 4 horas orando. Se não me engano foi Abraham Lincoln também que disse, que se ele tivesse que cortar um número X de árvores, tantas árvores em pouco tempo, se ele tivesse, por exemplo, 4 horas para cortar um tanto de árvores, ele gastaria as 3 primeiras afiando o machado.
É isso que Jesus está dizendo. Nós temos diariamente uma escolha a ser feita. Nós vamos só nos ocupar com os muitos afazeres, ainda que bem intencionados, mas nós vamos esquecer de primeiro ter intimidade com Jesus. Então, é uma escolha a ser feita. E Jesus diz, Maria fez a escolha certa. E se você escolher isso, você não vai errar. Porque Jesus está dizendo isso. Claramente Jesus diz, Marta, eu sei que você está pedindo para Maria te ajudar, mas ela não vai não. Porque agora estar aqui comigo é mais importante. Então, eu sei que todos nós queremos trabalhar para trazer o sustento para nossas casas, queremos servir ao Senhor, queremos ter o ministério, mas em primeiro lugar tem uma escolha a ser feita. Passar tempo com o Senhor. Sabe quem é que corre maior risco de confundir as coisas? São os líderes espirituais. No caso, eu, como líder da igreja. Eu me lembro, no primeiro dia do nosso ministério lá em Campinas, em setembro de 2003, fui conversar com o pastor Fernando. Primeiro dia, cheguei, fui conversar com ele sobre o que ele esperava que eu fizesse. Fui lá, o que você espera que eu faça no meu dia a dia, tal. Eu nunca vou esquecer o que ele disse. Primeira coisa que ele falou. Ele falou, Heber, a coisa mais importante, e o que eu realmente espero que você faça, é que antes de tudo você cultive a sua comunhão com o Senhor. Se vai ter coral, se vai ter orquestra, se vai ter não sei quantas bandas, se vai ter isso, se vai ter aquilo. O mais importante é cultive a sua comunhão com o Senhor. Porque a gente pode facilmente confundir as coisas. Estou falando de uma experiência ministerial, mas isso se aplica ao seu trabalho secular também, ao seu trabalho diário também. Você tem a boa intenção de sustentar a sua família, você tem a boa intenção de deixar alguma coisa para os seus filhos, você tem a boa intenção de ter recursos para até investir no reino, mas antes disso, tem que vir a intimidade com o Senhor. Em primeiro lugar. Essa é a boa escolha. A Bíblia diz isso em vários outros lugares. Ela repete essa ideia. Provérbios diz assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Isso quer dizer que se você passa a semana ou o mês sem guardar o seu coração, você vai perder o rumo da vida. E a gente encontra dezenas, centenas de pessoas que perderam o rumo na vida. Em algum lugar, deixou de guardar o coração. Perdeu o rumo da vida. Como é que a gente guarda o coração? Lendo a palavra. Abrindo o coração diante do Senhor. O Salmo diz assim, como pode um jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Mateus 6,33 diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o mais legal é que Jesus disse, citando o texto de Deuteronômio, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E está aqui o nosso problema. A gente corre atrás do pão. Com tudo que nós podemos. E nos preocupamos e nos desgastamos com o pão. E a Bíblia está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Então não tem dúvida, meu querido. A boa escolha que você pode fazer é priorizar o tempo com Jesus todos os dias. E você pode ter certeza que Jesus está dando um ok para você, porque Ele deu para Maria e Ele vai dar para nós também. Maria escolheu a boa coisa, a escolha certa. E se nós fizermos isso, isso também será verdade para nós. Quero terminar com algumas reflexões. Hoje, se você se sente inquieto,
irritado, impaciente, incomodado, constantemente insatisfeito, sinal que precisa passar mais tempo aos pés de Jesus. E quase que eu não preguei essa mensagem, porque eu ando muito irritado e ando muito impaciente, mas eu estou pregando para mim. E eu tenho tentado esses dias acordar mais cedo para estar com o Senhor, porque eu não quero estar assim. Eu não quero misturar a obra de Deus sem estar primeiro com o Senhor. Mas e você? Você anda irritado? Se você tem dúvida, pergunta para alguém da sua família se você anda irritado. Eles vão dizer. Certo? Muito interessante ver daqui as reações, né? O pessoal se segurando para não olhar para o lado. Enfim, se você se sente inquieto, irritado, é sinal que precisa passar mais tempo com Jesus. Precisa ler a Bíblia e precisa orar. O que mais? Se você deseja ter uma vida produtiva, no seu trabalho, se você quer ser um bom funcionário, se você quer crescer, se você quer trabalhar direito, se você quer estudar direito, se você quer ter relacionamentos frutíferos, priorize o tempo com Deus. Não é só para você se sentir bem, mas é para você ter uma vida que funcione. Chega de dar cabeçada. Chega de viver perdido. Da onde vem isso? Vem do coração que não está guardado. Gente, como tem gente enrolada. Isso não é de Deus. Deus não espera que os seus filhos sejam enrolados e perdidos e atrapalhados e atrasados e com coisa por fazer, com coisa pendente, com relacionamento de briga, de divisão. Não é assim. Se isso é verdade, é porque está faltando tempo com Jesus. Está faltando dizer, Jesus me ajuda porque eu sou falho. Você quer ter um trabalho bom? Passe tempo com Jesus. O problema não é da empresa, o problema não é do chefe, o problema é do coração. Do coração. A decisão de valorizar a comunhão com Jesus é uma escolha que só você pode fazer. É só você que vai colocar o seu despertador para mais cedo. Não é ninguém da igreja que vai fazer isso por você, nenhum anjo do céu. É só você que vai decidir desligar o celular, desligar o Netflix, desligar o futebol, o videogame. É você que tem que decidir. É você que tem que decidir não ficar dormindo até mais tarde. É você que tem que decidir. E Jesus está dizendo, se você fizer isso, vai ser uma boa escolha. Então faça. Então faça essa boa escolha. Não é difícil de entender, é? É fácil. O problema é que a gente faz escolhas erradas, e vai ficando inquieto, incomodado, e depois chega e reclama com Jesus. E Jesus fala, você que está incomodado, não sou eu. Você que se enrolou. E eu não vou brigar com a Maria, não. Ela está certa. Então, tome essa decisão de passar tempo com Jesus. Por último, servir ao Senhor é bom e necessário. Voltando lá para o começo da história. Mas precisamos fazer isso com o coração correto. Não adianta nada a gente querer fazer um monte de coisa para Jesus com o coração errado. Se lembra de Ananias e Safira? Aquele casal do capítulo 5 de Atos, que eles quiseram dar uma oferta para a igreja, uma oferta mentirosa e falsa. Deus matou os dois, na hora. Porque para Deus o que importa é a escolha de Maria. Não é tanto os muitos afazeres. Os muitos afazeres são necessários, mas eles não são mais importantes do que estar com Jesus. Então, meu querido, uma boa reflexão sobre como anda o nosso coração e o tempo que nós estamos gastando com o Senhor. O pessoal do louvor pode vir? E nós vamos terminar refletindo sobre o privilégio de estar aos pés do Senhor. Se você tem dificuldade de se organizar,
Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, fale comigo, eu vou ter o maior prazer de conversar com você. Às vezes é difícil mesmo. Mas se você quer pelo menos começar por algum lugar, ótimo. Que Deus te ajude, Deus te abençoe. Peça ajuda para alguém, peça ajuda para mim, eu vou ter o maior prazer de caminhar com você. E nós vamos juntos crescer na comunhão com o Senhor, fazendo a escolha certa. Amém? Queria que você fechasse seus olhos.